Olá pessoal, projeto Releituras de volta. Nós vamos utilizar esse vídeo para falar um pouquinho aqui sobre as semelhanças e diferenças entre a PNL, a Programação Neurolinguística, e a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental, tá bom? Vou falar um pouquinho das semelhanças, depois a gente vai especificar um pouquinho alguns elementos que são mais específicos de cada uma delas. Bem, todas duas elas têm como semelhança um certo uso mais para a função clínica, tá bom? A PNL, ela surgiu da modelagem, principalmente de três autores, que são o Fritz Perls, que é um dos criadores da Gestalt, a Virginia Satir, que é considerada aí a mãe da terapia familiar, e o Milton Erickson, que é considerado o pai da hipnose moderna, a hipnose ericksoniana, tá bom? E a PNL ela foi criada por principalmente dois autores, que são Richard Bandler e John Grinder, e uma série de outros como Robert Dilts e muitos outros chegaram depois. Por outro lado, a TCC ela foi criada por Aaron Beck. Ele era um autor que gostava bastante da psicanálise, mas ele sentiu a necessidade de criar, digamos assim, uma metodologia mais prática, né? E ele fez essa conexão com alguns dos modelos que ele estudava com a questão mesmo mais comportal, numa base mais pragmática. Aliás, todas duas, TCC e PNL, elas têm essa lógica, essa base no pragmatismo, que é, digamos assim, uma filosofia, um campo filosófico comum da maioria dessas disciplinas que surgem em território de língua inglesa, como os Estados Unidos e Europa, tá bom? E alguns lugares da Europa. E hoje a gente teve uma expansão do uso da TCC mais no contexto realmente clínico e de saúde, enquanto que a PNL teve a sua expansão mais no contexto de treinamento e desenvolvimento, no contexto aí de empresas e organizações. Todas duas têm um outro ponto comum, que é a ideia de crenças, né? Então a PNL e a TCC elas trabalham com crenças, mas os níveis, as divisões de crenças são diferentes na TCC e na PNL também. Mas a ideia em linhas gerais é que nós temos crenças positivas ou apoiadoras e crenças limitantes ou crenças negativas, tá bom? E um outro ponto que é bem semelhante entre as duas, mas eles usam termos diferentes, é que a PNL fala que cada um de nós tem um mapa mental e que o mapa ele não é território, né? O mapa seria um conjunto, o contexto dessas crenças, o modo como cada um acredita, vivencia, orienta a sua vida. A TCC utiliza um outro termo que é o termo modelo cognitivo, né? E modelo cognitivo seria semelhante a essa ideia de mapa mental, mas aí está dentro do contexto teórico, clínico da TCC, tá bom? Por outro lado, vamos falar um pouco... todas as duas também trabalham com a ideia de relaxamento e respiração como estratégias aí para poder transformar determinadas percepções, sensações e comportamentos também. Vamos falar um pouquinho agora de diferenças. A terapia cognitivo-comportamental ela vai utilizar uma série de técnicas, como por exemplo, a primeira delas é a psicoeducação. Ela vai trazer elementos, vai trazer informações e orientações de uma maneira mais diretiva, mais digamos assim, direta para o cliente. Uma outra coisa que a TCC faz é trazer o questionamento socrático, para questionar as crenças que a pessoa tem, para poder quebrar algumas dessas crenças. Uma técnica muito utilizada também é a técnica acalme-se, para controle e trabalho aí sobre a questão da ansiedade. Como a TCC usa aquela ideia de modelo cognitivo, uma das suas técnicas é a técnica também da reestruturação cognitiva, a reestruturação dessas crenças que trabalham o modelo cognitivo. A TCC também vai trabalhar o treino da assertividade na comunicação, o treino de habilidades sociais. Ela traz dessa origem comportamental a ideia também de dessensibilização. Quando a pessoa tem um determinado estímulo que é traumático para ela, ela vai sendo sucessivamente apresentada a menores proporções desse estímulo para que ela possa, digamos assim, ir se acostumando e transformando essas relações, principalmente as relações fóbicas, com determinados estímulos. Existe também a ideia de registros de pensamentos disfuncionais, né? E tem toda uma teoria aí dos erros cognitivos na TCC, né? E aí a ideia é que o paciente ele é orientado muitas vezes a fazer esse registro para poder ir gerando a conscientização desses principais erros cognitivos, tá bom? Por outro lado, a PNL vai trabalhar com a ideia
de que, por exemplo, a ideia de canais perceptivos. Todas as pessoas elas têm canais perceptivos que são principalmente visuais, auditivos e sinestésicos. E aí cada pessoa teria um canal cognitivo principal. Existe também a ideia de submodalidades das nossas experiências, das nossas representações, né? Dentre elas o associado e o dissociado, o brilho, a nitidez, o quanto que a determinada imagem mental estaria próxima ou distante, né? A PNL também trabalha com âncoras, né? Quer dizer, são associações que são feitas entre, por exemplo, determinado tom de voz e determinado comando para gerar uma determinada resposta numa plateia ou num paciente especificamente, tá bom? PNL trabalha com rapport, que seria a ideia de uma empatia, de uma entrada nesse mapa mental, nesse modelo de crenças que a pessoa vivencia, para que o profissional possa ajudá-la mais dentro das suas principais crenças, né? A PNL trabalha com especificação de objetivos, trabalha também com a ideia de observar os movimentos oculares para poder fazer um anotar desse processo de como a pessoa cria uma determinada experiência, né? Então a PNL diz, por exemplo, que a ansiedade ela só existe porque a nossa mente cria, a partir de um certo modelo visual, usando esse visual auditivo sinestésico, usando essas submodalidades, é como se a mente criasse, como um computador mesmo, ela cria essa experiência, seja de ansiedade, seja de medo, de fobia e assim por diante. E a PNL vai utilizar também a ideia do reframing, que hoje em dia é traduzido aqui no Brasil como ressignificar, né? Ressignificando, aí é um dos livros mais famosos aí da PNL. Ela utiliza essa ideia de reframing, né? Que é mais como se fosse assim, um reenquadramento para poder transformar essas representações mentais, tá bom? A gente vai ficando por aqui, eu vou deixar a sugestão de alguns artigos para que você possa ver mais essa questão das semelhanças e diferenças de PNL e TCC. Deixe suas dúvidas, curta, comente, compartilhe. Vou deixar também indicações de playlists e de mini cursos em PNL para que você possa saber mais, e da nossa playlist com as melhores reflexões em saúde mental e em psicologia, onde você vai ter outros vídeos aí falando de TCC e de uma série de outras questões que possam ser interessantes. Grande abraço a todas, gratidão e até a próxima.